I'm willing to take the risk. I won't go. Olá, e mais uma semana se inicia, que coisa gostosa. Eu estava outro dia conversando com umas jovens e eu estava falando da confiança, porque eu tinha meditado em uma palavra que fala, né, que nós temos que e porei a minha confiança nele. E porei a minha confiança nele. Sabe, quando você medita na palavra de Deus, você não pode ler de qualquer forma. Você tem que meditar. Geralmente, o que eu faço? Antes de ler, de meditar, eu oro, eu falo, Pai, me fala coisas novas. Fala coisas diferentes. Fala comigo. Porque a cada dia eu tenho necessidades diferentes. E uma coisa é quando o pastor, Deus fala com o pastor, e lá na pregação na igreja, o pastor fala com você e aquilo te toca. Sim, é importante, muito importante, porque Deus usou aquele pastor ali para tocar em você, para falar com você. Mas outra coisa é quando você medita na palavra de Deus e Deus, o próprio Deus, fala com você. Aí, minha querida, é muito diferente. Isso te fortalece também, isso te dá forças. Mas muitas pessoas têm preguiça de meditar na palavra de Deus, sabe? Porque a palavra de Deus não é, você tem que pensar. Às vezes, eu sempre tenho meu caderninho, aliás, eu tenho um monte de caderninho, eu amo escrever. E agora na minha frente aqui tem um caderninho aberto, sempre tenho meus caderninhos. Por quê? Porque eu sento e eu penso. Então, quando eu li essa palavra, porei a minha confiança. O que eu fiquei pensando assim? Primeira coisa que você tem que fazer, você destaca os verbos. Destaca os verbos daquela palavra. Porque os verbos são ações. É aquilo que te indica o que você tem que fazer. Então, eu já entendi. Nessa meditação que eu fiz, eu entendi assim, porei a minha confiança. Então, confiança não é uma coisa que vem naturalmente de nós. Não está dentro de você. Você não nasce com confiança. A confiança, você tem que conquistar, você tem que colocar, você tem que agir para ter confiança. Então, e outra coisa, você só confia em quem você conhece. Se você não conhece a esse Deus que a gente fala ainda, como que você vai colocar sua confiança nele? Como que você vai confiar nele? Então, é preciso que você o conheça. E para você conhecê-lo, você tem que meditar, você tem que... A palavra dele, a Bíblia, é a forma de você conhecer a Deus. Mas se você não lê, se você não medita, como que você o conhece? Então, consequentemente, como que você vai colocar a sua confiança em alguém que você não conhece? Tipo assim, ó, você vai na igreja, aí você precisa ir no banheiro. Aí tem uma pessoa que você não conhece do seu lado, você nunca viu na vida. Você vai pedir para ela, olha, a sua bolsa tá lá, tem o dinheiro, tem o seu dízimo, tem as suas coisas. Aí você vai falar para aquela pessoa que você nunca viu na vida, assim, ó, ai, você pode cuidar da minha bolsa? Você vai fazer isso? Claro que não, porque você não conhece, então você não confia. Então você pega a sua bolsa e leva para o banheiro com você. Então, a mesma coisa é na nossa vida. Se você não conhece, você não consegue, não tem como. Por mais que você diga, porque você ouve as outras pessoas falando de Deus, já virou um clichê se dizer, não, eu confio em Deus, não, se Deus quiser. Porque, olha, abençoar, Deus sempre quer. Então essa de se Deus quiser... já não funciona muito, não é uma coisa que a gente está pensando. Mas é o seguinte, existem esses clichês que a gente cai. E você fala, não, eu confio. Aí você vem, não, eu confio em Deus. Mas claro que você não confia, porque você não conhece. E só quando você o conhece, que você vai ter a condição de verdadeiramente confiar nele. Por isso a importância de você ler, de você vir na igreja, de você aprender. É importante, por exemplo,
Eu precisava vir nas reuniões. Quando eu comecei na igreja e eu comecei a levar a sério, eu queria ir a todas as reuniões, porque a cada reunião Deus falava comigo através do pastor. Então eu comecei a entender as coisas através do pastor. Mas chegou um momento, porque é igual um bebê, né? Quando você é um bebezinho, você precisa da mãe para te dar o alimento. Então naquele começo eu precisava do pastor para me dar o leite. Mas chegou um momento que eu não queria mais leite. Eu queria uma comidinha sólida. Como a criança vai crescendo, ela não aguenta mais beber leite. Ela quer a comida sólida. Então, da mesma forma, a comida sólida você vai receber quando você tem esse entendimento e você busca da fonte direto de Deus. Aí Deus te dá a comidinha sólida. E aí você vai conhecendo Ele e vai ter condição de confiar verdadeiramente. Minha amiga, nós vamos ficar por aqui hoje. Tchau, tchau.